todas as mães já presenciaram, né? Uma briga, uma discussão, um bate-papo, alguma coisa ali, um atrito entre os filhos. Então, isso é normal. Mas quando deixa de ser normal? Quando isso passa a ser diário, com muita frequência, não é algo esporádico. Então, a mãe já não tem aquela paz mais. O filho, tudo que vão fazer juntos, eles não conseguem ter harmonia entre eles. Então, a gente percebe que tem algo ali que não está dentro, da normalidade. Então, é importante nós estarmos, como mães, atentas ao que foge do normal aí. Porque vai ter, seu filho uma hora vai ficar agressivo, vai ficar bravo, vai ficar nervoso, vai ficar irritado. Mas o que está fora? Então, é importante nós observarmos isso. Porque dentro do conflito do natural, dentro desse estudo do Dr. Winnicott, psicanalista, ele até fala mesmo dessa questão do desenvolvimento emocional. A criança, ela está nesse processo de desenvolvimento. E a gente fala muito sobre trabalhar com as crianças as emoções, não é verdade? Nós trabalhamos com as emoções das crianças. E é lindo quando a gente começa a ver eles verbalizando. Eu estou brava. É um exemplo até que a Eliane estava falando aí, né? Da criança falar o que está sentindo, que a gente até estava conversando. Da minha pequenininha de 3 anos chegar e virar, eu estou irritada. Né? Ela antes, né, que a criança nos 2 anos, ela simplesmente vai com o dente, ela morde. Né? Então, ela às vezes não sabe se expressar. E hoje, né, ela com 3 anos, né, então ela já consegue virar e falar, eu estou irritada. Então, ela sabe o que é que ela está sentindo. E ao momento que ela expressa o que ela está sentindo, ela já começa a se conectar. Como que eu vou agir? Eu estou irritada. Então, ela não simplesmente não parte para a ação, né? Ela já dá uma parada no pensamento dela. E isso é uma construção que a gente vai levando, né, nas crianças, para que lá na frente ela realmente saiba se posicionar. Então, é realmente um exercício diário, né? A questão do não resolver com a criança, deixar que ela resolva, né? Deixar que ela encontre as soluções. A gente agir simplesmente como mediadores. Esse adulto esteja ali para gerir aquela situação, né? E não tomar partido, né? Então, vai ajudar a deixar com que as crianças realmente, né, os adolescentes tomem ali a posição, um tendo voz e o outro também tendo voz, e busquem juntos ali resolver os problemas, e não o adulto entrar como um juiz, né, da situação, que vai resolver o problema. E aí é que a gente permite, né, que a criança realmente se posicione, né, que o filho venha ali a colocar o seu posicionamento. A gente pensa que se a gente resolver, a gente entrar ali e resolver aquela briga, tudo se resolve muito mais fácil. Né? E é fato que se você chegar, se o pai e a mãe chegar ali e intervir naquela briga, aquilo ali se desfaz e se resolve, mas resolve momentaneamente. Mas não é uma coisa que vai resolver e vai fazer com que a criança tenha todo esse desenvolvimento que a Eliane trouxe. Da criança saber se posicionar, da criança saber argumentar. Né? Então é importante a gente, primeiro no momento de briga, é a gente se acalmar para que a gente consiga olhar efetivamente para o fato. Né? O que realmente está acontecendo naquela situação. E não o que cada um fez com o que aconteceu. Né? E aí trazer a criança para aquela consciência, né? E ela entender o que ela sentiu naquele momento, como que ela gostaria que fosse diferente, para que de uma outra vez, num outro momento, né, a gente trouxesse ali uma ação diferente da que aconteceu. Né? Isso vai dar trabalho? Sim, vai dar trabalho. Né? Mas esse trabalho vai ser uma coisa gratificante para o futuro. Você construindo ali as crianças de forma saudável, para que ela construa aquilo ali de forma positiva para frente, né? A questão da empatia, dela se posicionar, né? A questão do não rotular, do não julgar, dela também não rotular o outro, né? A outra criança na escola, dela não julgar o outro coleguinha e realmente focar ali na solução daquela situação, né? Né? Então, é o iceberg ali das necessidades, né? O comportamento que a gente vê é a pontinha do iceberg, mas a necessidade está ali por baixo. Né? Então, é isso que a gente traz também no processo, né? De conseguir entender qual que é a real necessidade da criança e a criança conseguir expressar essa necessidade que ela está exigindo ali naquele momento. Então, às vezes, ela quer um momento de atenção com a mãe, um momento de conversa, mas ela não está conseguindo isso da forma que ela gostaria e ela acaba expressando em uma outra situação.
Isso. Até mesmo aí a questão da briga com os irmãos. Mas pode ser que aconteça, né, em outras situações. Isso. Com os Muito amigos, legal na essa fala, escola, assim. onde estiver, É né? que eu estou atendendo numa escola e eu atendo os alunos. E Sula, falando nisso, caiu bem direitinho realmente a ficha. Porque é exatamente assim. Quando a gente começa a identificar, descobrir, a eles falarem, né? Muitas pessoas não entendem nem o que está acontecendo com aquela criança. Porque aparentemente está tudo bem. Mas aí quando você começa a conversar, você percebe essa questão dos ciúmes do irmão, sabe? Essa questão, muitas vezes, eles não sabem expressar e aí começam as brigas, inclusive na escola, aquela impaciência, a falta de atenção, né? É aí onde a gente identifica e percebe e pode ajudar essas crianças e esses pais. É o tamanho da mochila da criança, né? A mochila dela, aquele problema ali para ela é muito, É né? E é a muito, gente acolher e ajudá-la a resolver, né? E aí, verdade. quando a gente fala essa questão aí, né, de fase, né? Ah, é fase. Sim, a criança passa pela fase da birra, né? Passa pela fase do não querer dividir. E não é simplesmente a gente enquanto pais, né? Porque nós somos, né, responsáveis, corresponsáveis pelos nossos filhos até que eles adquiram a vida adulta. Então, é nossa responsabilidade fazer com que ele evolua, com que ele passe por cada fase. Então, não é simplesmente a gente aceitar que é uma fase, mas ajudar que ele passe por aquela fase de uma forma mais assertiva. Né? E hoje a gente já tem esses caminhos, já tem esses meios para isso. Isso. Igual a gente falou aqui o tempo todo, essa questão da briga. Né? Então, tem uma de 6 e uma de 3. Então, elas estão em fases de desenvolvimento diferentes. Então, a mais velha de 6, ela está precisando se posicionar, saber falar não, né? Que ela não quer emprestar o brinquedo. Ao mesmo tempo, a mais nova está naquela fase de que ela quer a todo custo aquele brinquedo. Né? Então, assim, eu vou abrir mão da mais velha se posicionar para dar o direito à mais nova? Então, elas estavam brigando aqui por conta de uma meia. Todas duas ganharam uma meia igual, né, do unicórnio, e elas queriam a meia. Só que a mais nova já tinha usado a meia estava suja, então só tinha um par limpo, e era o da mais velha. E aí elas começaram, né, a entrar em atrito por conta do par de meia. E aí eu falei, o que está acontecendo? E aí elas falaram, né, a mais velha falou, a meia é minha, é eu que vou usar. E ela tá certa, a meia é dela, é ela que vai usar. E a mais nova falou assim, não, mas eu quero a meia. Eu falei assim, então como que vocês vão entrar em acordo? Né? E aí elas começaram a conversar, e aí decidiram que cada uma ia usar um pé e ia pegar um outro pé de uma outra meia. E aí todas as duas conseguiram usar a meia. Né? Então elas buscaram a solução Muito delas, bom. e elas encontraram e ficaram satisfeitas, e ficou ainda mais divertido, porque cada uma ficou, né? Um pé era unicórnio, outra era da Mulher Maravilha. Então, assim, elas Legal. se divertiram com aquela situação. Então, assim, a mais velha conseguiu se posicionar e a mais nova também aprendeu que ela precisa dar o direito da irmã. Né? Então, elas chegaram a um acordo. Então, elas vão passar por essa fase? Vão, mas de uma forma mais assertiva. Né? E não é eu que vou impor que tem que ser. Né? Então, eu vou simplesmente estar ali para conduzir. E aí, quando a gente traz essa questão que a Eliane trouxe, né, da gente se julgar, da gente achar que tem que ser a mãe perfeita, né, que a gente fica com culpa, né, com essa sobrecarga. Quando a gente entende que a gente pode assumir o que é nossa responsabilidade, né, e deixar que eles se desenvolvam, acolher essa questão da emoção das crianças, a gente vê que fica mais leve. Fica mais leve pra gente. Porque não é você que está mais ali com a responsabilidade, né? Você realmente dividir o seu fardo. Então, o que é responsabilidade daquela criança? Se ela já tem idade para se trocar sozinha, isso já diminui o meu fardo. Eu tenho uma filha de 6 anos, a de 3 já troca a roupa sozinha. Então, olha o quanto que eu já tenho de tempo a mais para mim, do que eu ter que tomar conta, né, de tudo. Então, assim, às vezes a gente busca aquela perfeição de, não, eu sou uma mãe que dou conta de tudo. A gente não dá conta. Né? É fato que a gente não dá conta. E quando a gente consegue dividir, né, o que é responsabilidade daquela criança, respeitando a idade dela, o que ela consegue fazer na idade dela, isso diminui a nossa carga, isso diminui a nossa culpa. Né? E a gente vai mais tranquilo. Tá, se chegou lá na rua, alguém achou estranho, porque uma estava com o pé de um, pé de outro, né? Isso é o julgamento do que vem lá de fora. Mas elas saíram felizes e eu estava tranquila. Para que eu ia me culpar que o outro lá fora ia estar julgando, né? Que elas estavam com par de meia diferente. Mas para elas foi a melhor situação, né? Foi a melhor solução que elas encontraram para aquele momento. Então isso a gente
vai tirando um pouco desse fardo, desse cansaço, dessa sobrecarga que a gente tem. E a gente levar a vida de uma forma mais leve, né? Porque a gente está precisando disso, né? Hoje a gente precisa dessa leveza. E dar essa leveza para as nossas crianças também, para que eles, né, busquem as soluções deles de uma forma mais tranquila, né? Mas sem realmente esse julgamento, sem carregar esse julgamento, né? Que muitas crianças já carregam desde cedo, né? De não poder se posicionar, e isso vai realmente acumulando, né? E vira uma bola de neve que a gente chega lá na frente e não tem uma situação para se resolver. Né? E hoje, adultos, né, que não sabem se posicionar, né, se frustram a qualquer momento. Então, é isso que a gente tem que cuidar hoje das nossas crianças para que lá no futuro, né, elas estejam mais preparadas, né, emocionalmente para essas questões. Né? E eu acho que é isso. Ótimo, ótimo, gente. Que delícia, hein? Queria só pontuar assim, a perfeição dessa mãe que permitiu as duas filhas saírem com pés de meia diferentes. Assim, olha como é que é o não julgar, né? Ela não julgou, não disse que a criança tem que usar o par de meia, o mesmo par de meia. Ela deu uma liberdade para as crianças exercitarem uma criatividade de um momento de conflito ali, que elas encontraram a solução. E aí, se ela vem e fala assim, não, mas a meia tem que ser igual, você pega tudo que a criança construiu, né? Beleza, encontramos uma solução. Aí ela vai lá e desmorona tudo abaixo. Aí a próxima vez, a criança já não confia mais nela, na capacidade dela de encontrar uma solução. Ela perdeu um momento divertido, que esse negócio de usar duas meias diferentes. Gerou alguma diversão, alguma criatividade ali. Olha quanta coisa que acontece nesse momento e que às vezes a gente deixa passar. Ótimo. E ainda tirou o peso de cima, né? Que a gente realmente fica com essa correria o dia todo cansada. Tira esse peso e deixa que eles também, né? Se ajustem. Se resolvam. Achei bacana, se resolvam. E agora virou moda, tá? Agora aqui virou moda. É a blusa de uma estampa, a calça de Que outra. delícia! Delícia. Que delícia!